Olá, poderosas! Estamos hoje aqui no Vozes Poderosas com uma convidada super especial. Eu a conheci há 4 anos atrás, a convidei para fazer uma palestra no grupo de empreendedoras. Patrícia Minatti, muito obrigada de você aceitar meu convite e muito orgulhosa de ter uma pessoa que vem falar sobre marcas, gerenciamento de marcas na Amazon. Esse foi o tema da palestra e hoje ela está aqui, minha convidada, para falar sobre o Vozes Poderosas. Bom, Kátia, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Como você comentou, a nossa jornada já é longa. Nos conhecemos falando de Amazon, mas hoje estou aqui também mais próxima de você como uma consultora de imagens para mim, que é um momento muito importante também da minha jornada profissional. Então vai ser um papo gostoso da gente ter. Com certeza. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua jornada, da sua vida, de toda essa mudança, de recomeços, contar um pouco para as meninas toda essa sua história. Bom, a minha história ela vem de uma trajetória profissional de mundo corporativo. Então eu cresci num ambiente onde era a única jornada profissional, na verdade, que eu conhecia. Me espelhava muito no meu pai, que seguiu uma carreira na indústria farmacêutica, e eu via que esse era o modelo que eu tinha que seguir. E foi assim que eu fiz por quase 20 anos, onde eu fui mudando de empresa por empresa, mirando cargos cada vez mais altos, porque para mim sucesso profissional significava isso, né? Era o que estava ao meu alcance, o que eu conhecia como sucesso profissional. Só que isso veio com um preço muito alto para mim. Quanto mais eu subia de cargo, mais eu assumia coisas que eu comecei a não dar conta. Eu me vi no momento com os meus filhos muito pequenos, eu trabalhando e viajando aquele Brasil todo, e fui entrando num estresse até ter um burnout, que me levou a ser hospitalizada, fiquei num estado muito grave, então eu fui obrigada a parar, a tomar uma pausa. E nessa parada eu acho que eu fiz um ano aí de reflexão, onde eu queria fazer algo diferente. O empreendedorismo para mim era algo que estava muito distante, não era algo que eu conhecia, eu tinha uma ideia muito limitada do que era empreender. Mas nesse momento que eu tinha que resgatar minha vida profissional, nos mudamos para os Estados Unidos. Então meu marido na época veio pela empresa e eu falei, bom, agora é a hora que eu tenho para escolher o que eu vou fazer. A única coisa que eu sabia que eu não queria era voltar para o mundo corporativo. Era a única ideia que eu sabia, não, isso não me pertence mais. E aqui eu conheci um outro lado do empreendedorismo. Eu vi que o empreendedorismo era muito mais do que eu tinha de ideia. E aí um dia minha irmã me falou, eu estava buscando ideias, e um dia ela me falou, sabe que tem um monte de gente que vende na Amazon, tem gente que revende, tem gente que cria marcas na Amazon. Eu falei, não é possível, né? Eu tinha uma ideia da Amazon, a Amazon, tudo era da Amazon, o que era vendido na Amazon era da Amazon. Eu não tinha noção do que era esse universo Amazon. E aí eu achei interessante o que ela me falou na época, eu falei, eu vou estudar. E aí quanto mais eu estudava, mais aquilo me intrigava e eu falei, é isso. Porque eu queria, a única coisa que eu tinha certeza, eu não sabia o que eu queria fazer, a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria ter mais liberdade e estabilidade entre o equilíbrio família e trabalho e liberdade geográfica. Então eu falei, pela primeira vez eu acho que eu posso escolher fazer alguma coisa que eu possa fazer de qualquer lugar. Então essa era a minha escolha, o que eu ia fazer tinha que se encaixar então nesse novo estilo que eu queria para a minha jornada profissional. E quanto mais eu mergulhei, resolvi criar minha marca própria e eu falei, é isso. Só que nisso começaram a surgir pessoas me pedindo ajuda, outras pessoas querendo fazer o mesmo que eu estava fazendo, e a coisa foi se tornando maior do que a minha própria marca até virar uma agência, que é hoje a agência que eu tenho, que é a B1, que auxilia diversas marcas, assim, 90% dos nossos clientes são marcas brasileiras, então são empresários que trazem a sua marca para os Estados Unidos e utilizam a Amazon como uma porta de entrada para o mercado americano.
E eu me apaixonei por isso e cada vez mais eu mergulho nesse universo. Existe um mercado bilionário nos Estados Unidos que envolve o universo de vendas na Amazon. E eu vou me engajando cada vez mais nisso e descobrir algo novo, né, que eu nunca imaginava, para realmente me reinventar. Nossa, que legal! É muito interessante e eu queria que você falasse um pouco como é conciliar, né? Quer dizer, um recomeço, né? Você recomeçou, você se encontrou e como é que você faz e como é que é toda essa administração de mãe, empresária, mulher, né? Aqui nos Estados Unidos que a gente tem limitação de suporte, como é que você administra isso e também essa questão de você estar dentro dessa lista de prioridade? Pois é, como a gente administra, eu diria que é no caos. Quando eu ouço algumas mulheres às vezes falando, né, com tudo isso, quando a gente tem filhos e tudo, falando, não, porque eu equilibro super bem, eu sei o que está cada lugar. Eu falo, nossa, será que sou só eu que não sei? Porque a verdade é que a gente vai tentando encaixar cada coisa no seu lugar, mas não é fácil, né? Não é fácil você entender o que é o tempo para cada coisa, o que é você colocar a prioridade, por exemplo, nos seus filhos, o que é você colocar a prioridade no seu casamento, porque para cada um significa uma coisa diferente, né? Talvez o que precisa de atenção para o meu casamento é diferente do que é para um outro casal, a dinâmica que eu tenho com os meus filhos talvez seja diferente, então eu sinto que eu parei de tentar procurar fórmulas e tentar encaixar da melhor forma que funcione para mim, né? E vir para cá tem sido um aprendizado, porque a gente sabe que é muito diferente a gente ter tudo isso da forma como a gente tem no Brasil e como a gente tem aqui, né? Mas no fim a gente vai encaixando. Agora, o autocuidado, o autocuidado, o olhar que eu voltei, né, a ter para o autocuidado, ele começou de uns meses para cá. Porque você sabe, você foi do mundo corporativo também, quando você está no mundo corporativo, você de uma certa forma tem que cuidar mais da sua imagem, não necessariamente a gente está se cuidando como um todo, né? Mas da imagem a gente é meio que obrigado, porque você tem uma certa apresentação da forma como você tem que se vestir, se apresentar como uma executiva. Quando eu vim para cá e eu comecei a trabalhar de casa, empreender, eu larguei todo esse lado. E é impressionante como você larga um pilar do autocuidado, você começa a largar todos, porque um impacta no outro, né? Então eu tinha muito essa ideia de que autocuidado era, então eu preciso cuidar mais da minha alimentação. Não, então eu preciso voltar a fazer ginástica. Mas eu não via a minha imagem, o cuidado com a minha imagem como parte disso. E de uns meses para cá eu comecei a olhar isso de uma forma diferente, né? Desde que eu te conheci, eu acompanho o seu trabalho, então era algo que sempre se conectava comigo, mas ele clicou de uma forma diferente nos últimos meses e eu falei, não, isso é muito importante para o autocuidado também, porque não é só eu voltar a me cuidar com a minha alimentação, eu voltar a fazer exercício, eu tentar equilibrar melhor o meu trabalho com a minha casa. A minha imagem é aquilo que eu olho no espelho todo dia e me vejo. E se eu estou olhando uma imagem ali, trabalhando de qualquer jeito, ou eu estou lá com a calça de pijama e sem passar uma maquiagem, é isso que eu estou vendo. E aí, quando você olha para isso todo dia, você não percebe o quanto isso vai te drenando e fazendo com que as outras áreas também fiquem sem esse autocuidado. Então, eu acho que o trabalho da imagem, a gente ter essa percepção e a valorização do que ela representa, é muito importante para cada um, vai clicar num momento diferente, de uma forma diferente, mas sem dúvida a ideia que eu tinha no passado de que era futilidade, eu me arrumar bem, ou me preocupar com como eu cuidava do meu cabelo ou da minha maquiagem, hoje eu já vejo de uma forma completamente diferente. É o resgate da minha autoestima, da minha identidade, de toda hora que eu vou lá me preparar para trabalhar e falar, não, essa sou eu, né? Olha, né, que poder que eu tenho, é muito mais do que
o cuidado com a roupa e com a maquiagem. É realmente a parte do autocuidado. Ela não se completa se você não cuidar também da sua imagem. A sua imagem não é só para os outros, é para você. Ela importa muito. Né? Não, maravilhoso, maravilhoso, Patrícia. Acho que ela definiu super bem. Ela sabe muito bem, né? Tudo que eu sempre tento falar, porque isso é importante. Acho que você teve um insight muito legal. Eu acredito piamente nisso. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Aquela que toca no seu coração para as poderosas, para realmente a mensagem final, que você gostaria que elas ouvissem, que tocasse, que inspirasse. Eu gostaria de deixar a mensagem para quem talvez ainda não enxergue a importância da autoimagem, que faça uma reflexão e realmente tente pensar no que a autoimagem talvez esteja te levando para caminhos diferentes por você não estar olhando para ela, né? Eu acho que hoje, principalmente nas redes sociais, eu acho que tem muita gente falando quais looks podem ficar melhor, ou o tipo de roupa que você pode comprar, mas o cuidado com uma consultoria de autoimagem, ela vai muito além de você repetir o que os outros estão fazendo, e sim de você ver como uma profissional aquilo que faz sentido para você. Uma autoimagem que comunique a sua identidade, que resgate a tua autoestima e aquilo que é valor para você. E que não pode ser padronizado, né? Tudo que é padronizado talvez conecte com poucas pessoas, mas não vai fazer o resgate da autoimagem que você precisa. Tem que ser uma coisa muito personalizada, porque nós somos únicas, né? Total. E a autoimagem tem que ser algo único também. Queria te agradecer super, assim, um prazer estar aqui com a Patrícia. A gente deu match desde o primeiro dia, né? Primeiro. E é um prazer estar aqui junto. Obrigada. Eu que agradeço. Sério, muito obrigada. bom.